A graça e a paz, amados. Deus abençoe a todos. Pedir perdão porque a gente atrasou um pouquinho. Você sabe que imprevisto sempre acontece nas melhores famílias. Que Deus abençoe a vocês que estão no seu lar, assistindo aqui a nossa primeira live do ano do Ministério Zoe Empreendedorismo. A gente agradece a Deus pela sua oportunidade. Esse ministério que nasceu no coração de Deus. Também não posso esquecer aqui os nossos pastores, Lisa, pastor Alex, pastor Gilmar, pastora Zéza. Deus abençoe a vocês, que cobre esse ministério, né, com orações e abençoando esse grupo aqui, que nasceu para abençoar empreendedores da igreja e ser abençoados em nome de Jesus. Nesse momento, eu peço a vocês que estão em casa assistindo a nossa live, que fechem os olhos aí. Só vai fazer uma breve oração, que Deus venha aqui abençoar esse trabalho que vamos fazer aqui hoje, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. Senhor Deus, muito obrigado por deitar, dormir e acordar, e essa noite estar aqui na tua gloriosa presença. Pai, abençoa a vida de cada um desse ministério, o Zoe Empreendedorismo, cada um que faz parte desse projeto, que nasceu no coração de Deus, não no coração do homem. Pai, eu também te peço, Pai, direciona as pessoas que estão aqui na igreja. Abençoa aqui, Pai, o ministério que está aqui de empreendedorismo, para fazer uma obra para ajudar empreendedores a crescer esse ministério, a crescer o seu trabalho, mas baseado na rocha Cristo Jesus. Pai, nesse momento eu entrego a vida de Hugo, que está aqui na mesa, entrego a vida da irmã Luciene, a irmã Luciene, o irmão Rafael Arcanjo, o irmão Carlos, que vão estar aqui na mesa, que já vou passar a oportunidade para eles, falar e debater sobre vários temas que é importante na vida do empreendedor cristão. Também entrego na tua mão, Pai, toda a Igreja Batista Zoe, essa igreja aqui que o Senhor plantou aqui em Arco Verde para abençoar vidas, como abençoa a minha vida e vida de centenas de membros. Entrego nossos pastores em tuas mãos. Eles têm sido bênção em nossas vidas e que a gente possa ser bênção na vida deles. Também entrego em tuas mãos, Pai, o Ministério Conecta, o Ministério da Mídia que está aqui presente, e sem ele também não podia ser possível essa bela live. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo aí do conforto de casa, clica aí, digita aí, ó, como é que está o áudio, como é que está a imagem, vamos interagir, que live é para isso, é para a gente interagir, pessoal. Então, digita aí, como eu disse aqui na oração, já tem uma mesa aqui, só feras, cada um aqui com tema, muito importante para a gente que é empreendedor, e vai falar aqui para vocês, né, temas onde a gente fez uma pesquisa e é necessidade de empreendedores, principalmente esse início de ano. E vocês que estão em casa aí, puderem abrir a Bíblia em Provérbios 16:3, ou o teu smartphone, teu celular. Vamos só acompanhar aqui essa breve leitura, que aqui um versículo que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O sucesso começa no altar, não no caixa da empresa. Antes de traçar estratégias e definir metas, consagremos esses planejamentos ao Senhor. A nossa confiança não está em ferramentas ou técnicas, né, mas na certeza que Deus guia os nossos passos. Então, que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e no nosso dia a dia. O Ministério Zoe começou seu trabalho no ano de 2025, a convite do pastor, né, com o irmão Cristiano, com o irmão Rafael e, posteriormente, o irmão Hugo, que se juntaram aqui, empreendedores, né, com a ideia de trazer o nosso dia a dia e ajudar aqui a igreja. E outros mais empreendedores que tem no nosso ministério. Hoje a gente tem um grupo do WhatsApp que são praticamente mais de 70 empreendedores na igreja. Então, assim, o pastor, quando enxergou isso, vamos criar esse ministério que a igreja precisa, né? E habilidades essenciais para o empreendedorismo cristão. 3, preparação. Afiamos estratégias, produtos e apresentação para o momento de ação. 4, ação. Colocamos em prática tudo o que aprendemos servindo e vender com excelência. E, por último, expansão. Ampliamos alcance, impacto,
celebrando o crescimento que Deus opera em nossas vidas, tá certo? Pessoal, eu quero passar aqui uma reunião, uma liderança, com nossos pastores, e fizemos um planejamento aí semestral, até o mês de junho. No segundo semestre, a gente em breve vai passar. Eu queria que vocês ficassem só ligadinhos a esses avisos aí, que vão ser muito importantes, né? Começando hoje, o Ministério dá o pontapé oficial em 2026, né? Um webinar sobre finanças, contabilidade e gestão, que vocês já vão ver aqui na mesa, as feras aqui convidadas por a gente, pessoas expertas em seus assuntos. E em março é um culto aí muito importante, que é o culto nosso culto das primícias e consagração. Foi um culto excepcional em 2025. Em 2026, eu conto com cada empreendedor da igreja. Cada um, pessoal, vai trazer aquele material que representa o teu trabalho. Vamos colocar aqui numa mesa e vamos consagrar o Senhor. A gente aqui, pastoral, todo, você que é empreendedor, ou pela fé, sonha em ser empreendedor, já traz aquilo que você está sonhando. Ah, Deus, eu vou ser dono de uma loja. Ah, eu vou colocar meu escritório. Pessoal, venha pela fé. E a gente tem muitos depoimentos, viu? Depois desse culto e orações, muitos irmãos aí foram tremendamente abençoados, né? Tem que ter a fé, tem que ter o sonho. Então, coloca esse teu coração. E dia 7 de março, anota na tua agenda aí, e vai ter o culto das primícias e consagração. Vamos para abril, capacitação e preparação. Pessoal, a gente colocou no grupo da igreja uma enquete sobre diversos tópicos, o que o empreendedor precisava mais. Fora o de hoje, o que ganhou foi marketing. Então, dia 13 de abril, a gente volta aqui para a igreja, fazer a live aqui dentro da igreja, e vocês, no conforto de casa, a gente vai passar um material para vocês exclusivo sobre marketing do teu negócio. Marketing digital, que hoje é fundamental para qualquer tipo e nível de empreendedor. Você é o teu representante. Você é o digital influencer do teu negócio. Então, você não pode perder esse webinar. E em maio, em nome de Jesus, a gente está alinhando, a gente não fechou, pessoal, porque a gente depende da Prefeitura de Arco Verde, a nossa Fenezoe. Foi uma bênção ano passado, muito depoimento. Fizemos 3, e em 2026, a primeira, em nome de Jesus, vamos fazer lá na Praça Winston. Aquela praça, aí praticamente hoje é a principal da cidade, onde tem vários eventos. A gente marquei com o pessoal da Prefeitura de Arco Verde, o secretário, que é o responsável por esse departamento, ele me pediu que eu fosse na primeira semana de março para a gente sentar e alinhar essa data, que está sugerida para o dia 2 de maio. Por que é muito importante 2 de maio, pessoal, amados da igreja? Porque é uma semana antes do Dia das Mães, quer dizer, uma data para vender, levar teu estoque lá para a praça e zerar. Mas, confirmando essa data, nós vamos fazer antes uma reunião com todo mundo que vai expor, para orientar vocês como vocês devem expor seus produtos lá na praça, como devem abordar pessoas. A gente está aqui para isso, pessoal, trabalhar vocês para o melhor resultado, em nome de Jesus Cristo. Data sugerida 2 de maio, né? Então, planejamos com responsabilidade, empreendemos com fé e confiamos o crescimento na mão de Deus. O nosso semestre será marcado pela dedicação ao Senhor, formação contínua e ação estratégica. Cada webinar, cada encontro, cada feira é uma oportunidade de honrar a Deus através do trabalho digno, do serviço e excelência. Pessoal, essa é a primeira parte, porque a live vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte é essa introdução que é necessária, algumas informações, falar sobre o ministério, do que aconteceu ano passado, o que vai acontecer esse ano, em nome de Jesus Cristo. E agora eu vou passar aqui a bola para o irmão Hugo, que a turma já está aqui na mesa para ser entrevistada aí, essas 4 bênçãos aqui. E em nome de Jesus, que Deus abençoe você, Hugo, a direção aí, com essa mesa aí, só tem fera, a irmã Luciene, irmão Carlos, irmão Rafael. Deus abençoe, que agora eu vou ficar ali sentado acompanhando vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Cristiano, por essa apresentação. Realmente são tópicos bem importantes, tá? Então, é importante que vocês estejam cientes do que está acontecendo aqui no Zoe Empreendedorismo,
que é realmente um grupo onde tem empreendedores cristãos buscando o crescimento conjunto, né? Não só a questão do crescimento no cristianismo, como também a questão do crescimento espiritual. E por isso, a gente também tem que trazer a agenda da igreja. Lembrando que toda quarta-feira tem culto às 7h30 da noite, todo domingo tem culto às 7 horas da noite, terças e sábados tem célula, que é um encontro em casa para estudar a palavra de Deus, né, às 7h30 da noite, na terça e às 7h30 da noite no sábado. E a gente também tem outros eventos, como também, agora quinta-feira vai iniciar o C-Treino, então você que já é da igreja, você já pode estar iniciando o C-Treino conosco. Hoje é o dia da live. Dia 21 também vamos ter a rede de casais. E dia 27 vamos ter uma vigília. E dia 28 para as mulheres vai ter um piquenique com propósito. Então, vocês que estão assistindo aí de casa, vocês que têm interesse também nesse crescimento espiritual, não deixem de estar acompanhando, não deixem de estar aproveitando esses momentos que vão ser de crescimento espiritual realmente. E para a gente não ter mais delongas, vou passar aqui para o nosso irmão Carlos, para que ele se apresente um pouco, para quem não conhece, e também a gente comece a falar sobre a questão dos impostos agora de 2026, que tanto está assustando. Amém. Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com vocês, né, poder ajudar, né, e estar abençoando a nossa comunidade. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carlos Albuquerque, sou contador, sou pós-graduado em gestão tributária contábil, também formado em licenciatura matemática, com pós-graduação em ensino da matemática, e estamos aqui, né, para estar compartilhando um pouquinho dos conhecimentos com vocês. E aí, aqui a gente vai falar realmente um pouco aqui sobre os impostos, né? Primeiro vão ter outros temas, a gente vai começar com esse que assusta mais, né? Mas depois a gente vai mostrar também como você vai fazer para que passe por esses impostos também em segurança. Vai mostrar aqui como fazer isso sem burlar a lei, né? Vamos dizer assim, mas também como fazer com segurança, sem correr o risco de perder o seu negócio. Então, primeiro, irmão, quais são as etapas que a gente tem aí que passar para essa formalização, né? Quais são os primeiros passos? Como é que a gente realmente tem que fazer para ter um imposto ali pago correto e não pagar acima do necessário, né? Para vocês que sonham em empreender, né, em estar abrindo a sua empresa, tem alguns primeiros passos que são essenciais. O primeiro deles é o levantamento, né? Você levantar a atividade, qual atividade que você vai estar exercendo. Né? Segundo, se você já vem exercendo, porque normalmente quando a gente pensa em formalizar, abrir de fato uma empresa, a gente já começou. Então, separando, né, esses 3 pilares, você atendeu, né, uma atividade permitida pelo MEI, seu faturamento ele é inferior a 6.750 por mês, você não vai ter sócio. Atendendo esses 3 pontos, o que é que a gente indica? O MEI, que é o mais barato, né? Que tem menos impostos a se pagar, né? E, assim, é o pontapé inicial. Ele foi criado, de fato, para você iniciar. Né? Realmente, a carga tributária é bem pequena, tem vários benefícios, então, a gente aconselha iniciar sempre que possível, né? Dependendo ali, você se enquadrando nos pontos que eu falei, o MEI. Irmão Carlos, eu não atendo os 3 pontos. Eu vou ter um sócio, ou meu faturamento é superior a 6.750 por mês, ou minha atividade ela não é permitida no MEI, Simples Nacional. Né? O Simples normal, né? Porque dentro do MEI, né? O MEI ele também é enquadrado dentro do Simples Nacional. Então, a gente está dentro do Simples nessa categoria normal, vamos dizer assim. Então, é isso que a gente aconselha. Para o MEI, qual é o valor, né, a pagar? Comércio e indústria, hoje está R$ 82,05 por mês, né, bem baixo. Serviço, R$ 86,05. E para quem exerce comércio e serviço juntos,
87,05. Se você não atende, né, vai para o Simples Nacional. Hoje, quais são as despesas para você abrir uma empresa? Taxa da JUSEP, né, R$196, né, é uma taxa única. Única vez você vai para a taxa de abertura da JUSEP. Aí você vai ter outras despesas anuais e mensais. Anual, você vai ter TLF para pagar, né, que é a taxa de licença para funcionamento da empresa, né, paga as prefeituras. Vai ter licenciamento, né, dependendo do seu segmento, você vai pagar uma taxa da vigilância, talvez um licenciamento do Corpo de Bombeiros, aí vai depender muito do segmento. E mensalmente, aparece hoje no Simples Nacional com 4%, né, sobre o faturamento, indústria 4,5% e serviços 6%. Maravilha, maravilha. E assim, esse irmão aqui ele é meu contador, né? E ele foi quem reduziu meus impostos de 15% para 6%. Então, isso já me ajudou muito. Mas assim, como é que a pessoa, tendo essa questão do MEI, né, teve a reforma tributária, toda essa situação, o que é que a pessoa tem que fazer para que realmente não seja pego ali na malha fina, às vezes sem querer? Né? Não estou falando para você burlar o sistema, de novo, irmãos. A gente anda conforme o caminho de Deus. Mas como é que faz para, por exemplo, receber um Pix de aniversário? Isso aí pode acabar indo para o MEI? Como é que acontece essa situação? Primeiro, né, para aqueles que não conhecem, né, entenderem um pouquinho sobre a reforma, né? A reforma ela foi instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023, né, com a de simplificar e modernizar, né, além de se adequar às práticas internacionais. Então, essa foi a proposta inicial. Né. As principais alterações foi a criação do IBS e da CBS. Né. O IBS é o Imposto sobre Serviços, né, e a CBS, a contribuição, né, sobre bens e serviços. Então, esses foram os principais, né, um dos principais pontos, a criação desses dois impostos, né, que visam simplificar, porque eles substituem a CBS, ela substitui PIS, COFINS e parte do IPI, a IBS, né, ela substitui o ICMS e o ISS, então veio para dar uma enxugada nos impostos, além da questão desses dois impostos, né? A tributação ela sai da produção e vai, de fato, para a compra, lá na ponta, né? Para ter uma tendência maior, né? E evitar essa guerra que se tem hoje de uma prefeitura que tem uma condição melhor, ela oferece um benefício e puxa uma empresa para lá, para a sua cidade, município. E cidades, né, municípios menores, infelizmente, eles não têm como lutar contra isso, né, e terminam perdendo muito. Então, além dessa questão do IBS, né, e da CBS, foi criado um imposto seletivo, que é sobre aqueles produtos, né, que são prejudiciais à saúde, bebida alcoólica, cigarro. Eles têm esse imposto adicional que foi instituído, né, o imposto seletivo. Ele propõe também alíquotas reduzidas e isenções para alguns itens, né, como aqueles essenciais da cesta básica. Foi, né, previsto, né, essa isenção para setores, né, de educação, transporte público, uma redução de até 60%. Profissionais liberais, uma redução de até 30%, né, em atividades regulamentadas, em alguns casos. Foi também prevista a instituição de cashback, né, para pessoas de baixa renda. Você tem ali o imposto ele vai ser pago, porém, vai ser regulamentado a questão do cashback. Ele poder aproveitar esse imposto em alguma outra coisa, em alguma outra conta, né? Aquelas pessoas que são baixa renda. E vindo aqui para o MEI, né, esses são os principais pontos, né? É claro que tem outros, a gente está se atendo aqui principalmente às empresas do Simples Nacional, que representam
aí em torno de 90% das empresas do Brasil, né, tem outras alterações, porém, voltadas para as empresas do lucro real e do lucro presumido. Então, a reforma, né, ela inicia agora, 2026, né, iniciou o processo de transição e vai até 2033. Né? Para alguns casos, tem essa previsão de redução, para outros, como serviços, em alguns casos, se tem já uma perspectiva de aumento entre 18% e 25% nos impostos até a finalização da transição. E vindo aqui para a situação, né? Quem é MEI, o que foi que mudou? Vai acabar, não vai? Tem muita gente nessa dúvida. O MEI, ele permanece, assim como o Simples Nacional, né? Normal, regular, vamos dizer assim, ele é mantido, né? O MEI, a mesma tributação, né? Esse mesmo valorzinho fixo, reduzido, porém, a partir do próximo ano, a emissão de notas fiscais ela vai ser obrigatória tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Como é que funciona hoje? O MEI ele só é obrigado a emitir nota fiscal para pessoas jurídicas. Se ele vender um bem ou um serviço para pessoas jurídicas, ele é obrigado a emitir nota. Para pessoas físicas, não. Aí até esse ano se manteve. Porém, o ano que vem vai ser obrigatório para todo tipo de venda. Vender um produto, vender um serviço, o MEI ele vai ser obrigado a emitir nota fiscal. Né? E esse é um dos pontos, né, também principais da reforma tributária, que é intensificar essa fiscalização, esse controle, né, sobre as movimentações, né, com o cruzamento de dados. Hoje, a Receita Federal ela tem uma das ferramentas mais potentes, né, do mundo no cruzamento de dados. Então, dificilmente, né, alguém hoje vai conseguir burlar, principalmente porque tudo é registrado. Hoje, tudo é através de Pix. Você recebe um pagamento, é no Pix, é no cartão, é uma transferência bancária. Então, para aqueles que ainda tentam ali estar dando um jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, né, infelizmente, né, conhecido no Brasil, né, vão ter que se adequar. Então, seguindo aqui, o MEI vai ser mantido, a emissão de notas fiscais vai ser obrigatória a partir do ano que vem para todos os segmentos, todas as atividades, né? A fiscalização, ela foi ampliada, é algo que as pessoas, né, estão com muito receio. Como é que funciona essa questão? Eu passei de R$5.000 de movimentação, vou ser taxado, não vou ser taxado? Como é que funciona essa questão? Não foi instituído nenhum imposto novo. Porém, com essa fiscalização mais aprofundada, mais detalhada, com o cruzamento de informações, a Receita Federal ela vai ter acesso. Né? Eu declarei que faturei 5.000. Porém, todo mês eu estou recebendo 15. Então, não vai ter como fugir disso. Como está irregular, né? As pessoas elas vão ter que se adequar. Se não conseguir ficar no MEI, vai para o Simples Nacional. Mas se regulariza e evita multas, evita dor de cabeça, porque o que acontece? Você é MEI, né? Para quem já está formalizado, você é MEI, você chegou ali no meio do ano, seu faturamento, ele ultrapassou, você não fez um planejamento, ultrapassou os 81 mil em mais de 20%, o que é que vai acontecer? Você vai ter que retroagir para janeiro, contratar um contador para fazer a sua apuração, pagar todos os impostos em cima do Simples Nacional e pagar multa, juros. Então, é uma dor de cabeça enorme. E um valor alto, né, que em muitos casos pode vir a fechar a empresa. Né? Você não tem condições de pagar, infelizmente tem que fechar. Então, a organização financeira, né, a sua gestão, né, e os meninos aí, questão de gestão, né, de organização, vão estar aprofundando, é essencial hoje para todo o negócio.
Amém, amém. Então, a gente já sabe que não teve aumento de imposto, mas vai ter mais cuidado para pegar os impostos que você está declarando, né? Então, em parte, vai ter sim um aumento no pagamento, né? Mas não para os cristãos, que eu tenho certeza que aqui ninguém estava mentindo para o governo, pelo amor de Deus. Mas vejam só, irmãos, eu acabei esquecendo de explicar um pouco melhor como é que iria funcionar. A gente vai ter 15 minutos para cada um. Ao final, a gente vai ter um momento de perguntas, mas a gente teve uma pergunta aqui tão importante, né, que eu acredito que vai ser a dúvida de muitas pessoas, que essa daqui eu gostaria de fazer agora, né, que foi de Eliane Nascimento, mas as outras a gente vai deixar mais para o final, tá certo? As que forem muito pertinentes a gente vai trazer antes do final, mas as outras mais para o final. E ela perguntou o seguinte: se eu tenho um contador, sou eu quem deve ver todas essas questões ou é o meu contador? O contador normalmente ele faz esse acompanhamento, tanto de faturamento como dos impostos. Então, assim, você precisa estar bem alinhado com o seu contador, né? O profissional ele tem que estar atento a essas questões. É claro que tem obrigações, movimentações financeiras. É o contador que acompanha? Não. É você, né? Como cliente dele, você acompanha e passa para o seu contador, para ele também ter acesso à informação. Então, assim, tem responsabilidades dos dois lados. É um trabalho conjunto, perfeito. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, até aqui a gente falou uma boa parte aí sobre a questão dos impostos agora para 2026. A gente vai se preparar também para pagar esses impostos sem botar a empresa em risco, sem estar trazendo uma dor para o nosso bolso, né, vamos dizer assim. Mas o irmão Carlos já trouxe muitos pontos aqui sobre como você se preparar, questão de MEI, de Simples Nacional, né, toda a situação que você pode estar utilizando para que seus impostos sejam menores, né? E aí, como ele disse, o contador é quem realmente vai observar se tem alguma brecha ali dentro do próprio sistema para que o seu imposto seja a menor. Como no meu caso, que ele diminuiu de 15% para 6%, isso aí é algo que eu tenho que declarar, porque foi algo tremendamente diferente. Mas seguindo agora um pouco para a questão de organização financeira, né, com a irmã Luciane, eu vou pedir que você se apresente um pouco, irmã, fale um pouco sobre você e podemos iniciar sobre o seu tema. Amém. Boa noite. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e trazer um pouco do conhecimento que, ao longo da minha vida profissional, eu tive. E, neste sentido, eu quero me apresentar, dizer que sou casada, sou mãe. E, na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em instituições financeiras, dentre elas Banco do Brasil, Banco Real, Banco Santander. E neste período eu adquiri experiências que, se eu não tivesse passado por aquela oportunidade, certamente eu não teria despertado. A aula de hoje ela tem uma finalidade, que ela seja educativa, ilustrativa e que ela possa ser útil para todo aquele empresário que ainda não despertou para a necessidade e a consciência financeira que ele precisa ter no negócio dele, a fim de que ele consiga se manter no mercado, visto que empreender no Brasil não é fácil, e se nós não estivermos com a nossa educação financeira em dia, estaremos fadados ao fracasso. Então, dito isto, e eu, aproveitando o gancho do que o irmão Carlos falou, é necessário que nós façamos acompanhamento, que nós tenhamos uma organização das nossas finanças. E eu gostaria de elencar aqui algumas premissas. Compreensão. Nós precisamos compreender como nosso dinheiro está sendo utilizado. Isso é muito importante, é imprescindível. Não tem como nós criarmos
prioridades na nossa vida financeira se nós não estabelecermos essas prioridades. E esses objetivos, eles precisam ser claros para nós. Toda a nossa renda, venha ela de um fruto do seu trabalho ou do seu negócio, ela precisa passar por planejamento. E o planejamento, ele se dá em 3 principais etapas. Reserva. O que é a reserva? A reserva é uma forma de você manter o seu dinheiro seguro e de você ter uma segurança financeira de que em um momento de descontrole, você não vai se endividar. Segundo, para termos esse controle, nós precisamos, por muitas vezes, reduzir consumos. Consumos que muitas vezes não são essenciais, são consumos desnecessários, coisas que nós poderíamos evitar de consumir, pensando no futuro, e não em um futuro daqui a 5, 10 anos. Esse futuro, ele pode ser determinado na próxima semana, por exemplo. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, nós podemos pensar que o futuro já é amanhã. Otimizar os nossos investimentos. Quando eu falo de investimentos, irmãos, eu estou me referindo não ao investimento propriamente dito, mas investir naquilo que pode nos levar a sermos pessoas mais organizadas com nossas finanças. Em torno disso, nós podemos pensar que discutir conscientemente com a nossa família e escolher decisões que nos leve a termos um alinhamento ali de como nós vamos conduzir estas finanças. Então, aqui, para exemplificar, nós precisamos colocar metas. E essas metas, elas precisam ser discutidas e concordadas na mesa da família, né? Onde há concordância, a tendência de que a situação financeira da família seja estabilizada e que todos entendam que existe uma meta para aquela família alcançar, que todos possam contribuir com aquela meta, é essencial e indispensável. Por isso, sentar à mesa, ainda que de maneira simples, através de um caderno, através de uma caneta, é possível organizar a vida financeira. Eu posso falar por mim. Eu não uso tecnologia para controlar as minhas finanças. Isso seria um absurdo a ser dito, porém é uma verdade. E essa verdade me traz uma segurança que todas as vezes que me surge qualquer situação que não estava prevista, eu viro para minha família e falo, calma, nós temos a nossa reserva, nós temos para onde correr, nós não vamos nos endividar. Dito isto, eu gostaria de saber e de levar para você que está em casa uma reflexão. Qual tem sido a sua estratégia financeira para manter as suas economias blindadas? Fica aí uma boa reflexão, né, irmãos? Porque nós precisamos, como família e como empresa, entender que não é de qualquer forma, não é de forma aleatória, né? Nós precisamos, sim, destinar a nossa finança e dar nome para ela. Então, se eu sou uma microempresária e eu tenho um negócio que eu estou iniciando ou que eu já estou na caminhada, eu preciso entender que eu preciso estabelecer metas e eu preciso pegar a finança daquela empresa e dividir ela de forma igual. Igual que eu digo correta. Eu preciso destinar o que é reposição daquilo que eu vou precisar para o meu capital de empresa se manter. Eu preciso identificar que a qualquer momento eu posso ter um desequilíbrio financeiro
E eu preciso, ainda que como empresa, ter uma reserva de emergência. Isso é interessante, irmã, porque logo no momento anterior, a irmã falou sobre a questão de ter uma redução, né, que muita gente fala sobre a questão de fechar as torneiras, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem uma caixa d'água, onde a entrada do seu salário, né, a entrada de água ali na caixa d'água é a entrada do seu salário e as torneiras são a saída. Então, a redução é quando a gente vai fechando essas torneiras, diminui realmente a saída de água e mantém mais água lá no reservatório. Ou seja, tem mais água entrando do que saindo. E realmente a questão do planejamento traz uma grande diferença dessa questão da redução. Porque, infelizmente, a gente sabe que hoje o salário mínimo do Brasil não dá para ter uma boa estratégia a longo prazo. Só que se as pessoas não fizerem nada para mudar, elas vão continuar nisso. Eu, por exemplo, no início, eu estava ganhando um salário mínimo ali em torno da pandemia. Eu fazia uma feira de R$ 200 para poder ter minha reserva financeira e sair desse salário mínimo. Então, muitas vezes, o problema está realmente nessa questão da redução e do planejamento. Então, quem está aqui na live, aproveite esse conteúdo, porque você tendo planejamento, tendo estratégia, você vai conseguir alcançar novos ares. Exatamente. E a gente precisa partir do princípio que nós somos cidadãos que agimos por impulso. Não tem como, né? Nós estamos ali, vou dar um exemplo de um pai. Ele está ali em um ambiente onde o filho pede algo. O pai não vai saber dizer não para esse filho. Ele vai agir por impulso. Ele, por muitas vezes, vai sim sair daquilo que foi estabelecido, mas isso não é motivo para que ele se entristeça ou diga, não, eu vou desistir de dar continuidade naquele projeto inicial, porque eu já me perdi, esse mês não tem mais como. Não pense assim, irmãos, pense assim, ainda que pouco, eu vou poupar, ainda que pouco, eu vou reservar, porque mais vale a constância do que um aporte esporádico, né? E que te tirou daquela rotina. E a gente precisa também levar o pensamento para o seguinte: nós precisamos mudar hábitos, adquirir novos hábitos. É tempo, e a gente precisa fazer isso enquanto o futuro não chega. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você ganha o que você ganha e você gasta sempre ali. Você está subindo o seu salário e você está gastando mais. Você está subindo o seu salário e você está gastando mais. E aí, hoje você está no vigor máximo do seu físico. E você consegue trabalhar, você consegue levar o suprimento para a sua casa, vocês conseguem ter algumas regalias, e glória a Deus por isso, né? Mas nós precisamos pensar que no futuro nós não vamos ter todo esse vigor físico. E que aquilo que nós esbanjarmos sem consciência nenhuma hoje pode nos fazer falta no futuro. E aí você vai dizer, mas eu preciso deixar de usufruir daquilo que o Senhor preparou para mim, que é o melhor dessa terra, porque essa é a promessa, né? Que nós vamos usufruir do que há de melhor nessa terra. Não. Você pode usufruir, só que você vai ter um momento que você vai olhar para você mesmo e vai dizer, eu preciso daquilo, eu mereço aquilo hoje, ou eu posso esperar isso para um futuro? Não é? Porque hoje você está no vigor máximo, então ok, para você não vai ter essa consciência se você não entrar na questão da disciplina. Então, pequenos passos são muito importantes. Blindagem, usar o seu dinheiro de forma consciente, ter constância e entender o seguinte. Muito importante. E é um princípio cristão. A entrada do dinheiro, ela é uma constante na sua vida. E o dinheiro, ele não pode ser o senhor da sua vida. Ele tem que te servir,
e não você servir a Ele. Amém? Então, assim, que nós possamos entender que não é porque não deu para fazer agora, que não dá para fazer, não dá para voltar, dar um passo atrás e repensar. De repente extrapolou, ok, vamos voltar para o ponto inicial, vamos repensar. E você que tem o seu empreendimento, né? Você precisa entender que de 20 a 25% das empresas no Brasil, elas não se mantêm abertas e encerram as suas atividades no primeiro ano, e um dos principais motivos é a falta de organização financeira. Então, use estratégias. Hoje, a internet, ela disponibiliza tanta informação, não é, irmão? Nós temos aí aquele simples bem feito, que é o 50-30-20. 50-30-20. 50% você vai tirar para todos os seus gastos, aqueles essenciais, né? Levar sua família para passear é 15%, irmão, do seu salário, não é tudo. Aí você vai ficar com 10%. Educação. Educação não é só a escola do seu filho, é a sua educação também. Ela tem um custo, né? Você precisa se educar, e muitas vezes você precisa adquirir um livro, você precisa fazer um curso, até mesmo na área da sua empresa. E 15%, que vai se tornar 100%, é o valor que você vai usar para a sua reserva. E depois que você tiver a sua reserva de pelo menos 3 meses, do equivalente aos seus gastos, você vai começar a pensar em ter ganhos maiores. Então, você que é empreendedor, siga firme. É possível você crescer, construir patrimônio, começando com pouco, com muito pouco, inclusive. E vá galgando aos poucos o seu sucesso, que ele vai vir. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Bom, muito bom, irmã. Eu fiquei, na verdade, de fazer mais uma provocação, né, e compartilhar um pouquinho, sabendo que nós estamos agora, né, prestes a passar por um grande evento no calendário brasileiro, onde muitas pessoas estão planejando como vão curtir o carnaval, vão gastar toda aquela reserva de capital que tinha, né, durante muito tempo, ficar endividado por vários meses até chegar ao próximo evento, que é o São João, né, que também vai fazer um novo endividamento, ou talvez vai estar ainda endividado do carnaval, e vai chegar um novo ciclo, que é o final de ano, que é o Réveillon, o Natal. E sabendo, né, também que nós temos aí também um legado que passamos para nossos filhos, né? Nós não temos uma educação financeira e acabamos, no caso, também não ensinando os nossos filhos a ter também essa educação financeira, né, irmã? E o que é que você acha sobre isso? O que é que você recomendaria que a gente pudesse fazer para tentar melhorar, né, ou diminuir esse vício, né? Irmão, é assim, hoje nós temos essa tendência a ceder, né? O filho, ele quer algo, ou você almeja algo para aquele período, e você precisa já começar a se organizar com antecedência, né? Então, por exemplo, você tem uma viagem que você tem o sonho de realizar essa viagem com a sua família. Então, não deixe de se planejar, você vai realizar esse sonho. Só que para isso, se planeje. Então, você vai fazer o seguinte cálculo: quanto tempo leva para que eu concretize essa viagem? Então, vamos colocar aqui como exemplo, 12 meses. Daqui a 12 meses eu quero ir para a Disney com os meus filhos. Quanto eu preciso por mês ter de reserva? Quanto eu preciso? Quais as melhores opções que eu tenho para pegar esse valor, colocar em uma caixinha onde eu não possa ir lá a qualquer momento e tirar esse valor? Porque nós vamos agir por impulso em determinados momentos. Então, é calcular, se organizar e se determinar. E ter aquela constância, como eu falei. Não é porque naquele mês não deu para
poupar aquele valor, que vamos quebrar esse ciclo. Então, seguir firme. Esse mês não foi possível, mês que vem eu vou fazer o possível para dobrar e cobrir aquela ausência. E algo que a gente pode falar também sobre futuro, e aí sim, para alguns futuro amanhã, futuro daqui 6 meses, 1 ano, aposentadoria. Irmãos, não vamos contar com o INSS, não dá mais para ser uma opção. Então, vamos pensar a longo prazo também. O INSS, ele já não tem mais a função de subsidiar a vida de uma pessoa na melhor idade. Infelizmente, para os mais novos, esta é uma realidade. Então, o pai, a mãe, ela tem sim a responsabilidade de educar o seu filho e, se possível, investir muito mais no filho do que propriamente nele nesse momento, porque esse filho vai ter muito menos recurso do que ele, se isso não acontecer. Amém, amém. Então, assim, a gente já tem muitos pontos aqui que a gente pode estar colocando no dia a dia, pode estar colocando na nossa prática, né? Um ponto importante que a irmã citou, principalmente para nós empreendedores, é que no primeiro ano, a maioria das empresas fecham por falha no financeiro, no planejamento financeiro. E se a gente estender até os primeiros 5 anos, uma grande maioria também é por conta disso. Tem uma grande porcentagem que diz que, se eu me lembro bem, 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Eu não estou lembrado exatamente da taxa, de 20% a 25%, pronto. Então, de 20% a 25% das empresas que abrem, fecham nos primeiros 5 anos. Isso é algo absurdo. E muitas das vezes é por erro financeiro. Então, quando você começa a aplicar uma gestão financeira, como a da irmã, que a irmã citou aqui, você começa também a não precisar, por exemplo, naquele mês de aperto, tirar o dinheiro da sua empresa. Que muita gente se confunde pensando que o que é da empresa é seu. Mas muito pelo contrário, o contador pode explicar melhor isso depois, mas o que é da empresa e o que é seu. Se você tirar algo extra da empresa, você está tirando algo que não é seu. É como se você fosse funcionário da sua própria empresa. Sua regalia é só que você pode fazer o tempo de trabalho que você vai fazer e você que vai decidir o seu salário. Além disso, não tem nada que você pode fazer. E uma correção, irmão. Quando você leva para 5 anos, esta estatística ela sobe para 40%. Perfeito. Quase a metade das empresas não sobrevivem aos 5 primeiros anos. Pronto, então a taxa que eu falei estava mais próxima. Mas, então é isso. Só um cuidado que é importante que vocês tomem para que vocês não retirem da finança da sua empresa. Sua empresa é o que está trazendo o seu caixa. Se esse mês a venda foi ruim, né, mas eu tenho meu salário certinho e eu tenho o caixa da empresa, você consegue tirar o seu salário sem se apertar e sem prejudicar a sua empresa. Então, tomem cuidado com isso, continuem gerando esse controle financeiro, não só na empresa, mas também no seu bolso, para que você não precise se socorrer em outras coisas que podem acabar gerando uma falência na sua família, né? E agora, para a gente facilitar e chegar logo na parte boa das perguntas, né, que a gente já está tendo aqui um diálogo bacana, eu vou pedir para que o irmão Rafael se apresente, né, fale um pouco sobre você, e a gente vai entrar agora na parte de planejamento estratégico. Então, você que chegou agora na live, ou você que estava pensando que a live ia acabar agora, depois da gestão financeira, ainda não terminou. Tá? O ponto mais importante, como a irmã disse, é ter planejamento. Mas não adianta só o financeiro. O financeiro é um dos mais importantes, mas você tem que saber como conseguir o financeiro da sua empresa para que você continue crescendo. Então, irmão, fique à vontade. Bom, perfeito. E agora, né, o que falar depois dessas feras, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Arcanjo, eu sou administrador de empresas, tenho especialização em consultoria empresarial, contabilidade, perícia e auditoria,
também em marketing e também agora recentemente em gestão ágil. E o que nós temos aqui também como bagagem é também já há mais de 15 anos como professor dos cursos de administração, ciências contábeis, empreendo já há quase 20 anos. Então, trazemos aqui realmente para vocês, né, uma bagagem, no caso, tanto teórica como também prática, né? E vale a pena destacar, né, Hugo e também colegas, que nós estamos, no caso, nesse momento, desenvolvendo uma série de conteúdos para disponibilizar para você que está empreendendo, que quer melhorar a performance do seu negócio, quer se tornar um empresário ainda melhor, um colaborador melhor, né? Então, se prepara, continua aqui acompanhando o canal do YouTube da Zoe, tá certo? Que tem muita coisa boa realmente para surgir, tá certo? Como foi dito, no caso aqui, pelo irmão Cristiano, o irmão Hugo. Então, fica com a gente, né? Acompanha. E quando nós falamos aqui sobre planejamento estratégico, nós preparamos uma gama de conteúdos bem interessantes. Não é um curso completo, mas vai lhe capacitar para um conhecimento do básico ao intermediário, para você fazer um planejamento adequado e uma gestão mais eficiente do teu negócio, tá certo? Então, por quê? Quando nós falamos, no caso, né, sobre a questão do planejamento estratégico, sonhos, projetos, ideias, nós temos ali a qualquer momento, né? Então, nossa mente, no caso, ela não deixa de vir ideias, mas só que você tirar isso do papel, tirar essa tua ideia e materializar em algo claro, concreto, que venha, no caso, realmente, a te proporcionar crescimento e uma longevidade, isso, no caso, requer um planejamento mais aprofundado, né? E que vai, no caso, desde o uso de recursos, né, realmente, até, no caso, realmente, quais os conhecimentos, habilidades que você precisa, no caso, adotar no teu dia a dia. Tá certo? Então, como foi dito no caso aqui, se você, no caso, tiver um ótimo produto, um ótimo serviço, mas não tiver uma gestão adequada contábil, o teu negócio, no caso, ele pode estar fluindo naquele momento, mas você, a qualquer momento, pode tropeçar, cair e, futuramente, no caso, não ter condições de se reerguer. Assim como também, né, não adianta ter um bom projeto, uma equipe maravilhosa, uma empresa maravilhosa, se você não tem condições financeiras para manter aquela operação em funcionamento e ainda te dar condições de você poder usufruir de tudo aquilo que você está adquirindo, né? Então você só está trabalhando para pagar as contas, mas nunca sobra nada, né? Então, se você não tiver um planejamento adequado, a tendência, no caso, é que o teu projeto ele não tenha longevidade, tá certo? E o que eu destaco também, realmente, é que o que a gente tem que botar na cabeça, todos os empreendedores, é que o meu negócio, ele tem uma fase de vida, né? Ela tem, no caso, o que nós chamamos, no caso, como ciclo de vida. Então, o meu negócio, ele nasce, ele cresce, ele chega, no caso, na maturidade, mas a qualquer momento ele pode morrer, tá certo? E o que nós fazemos é gerir da forma correta para fazer com que esse prazo de mortalidade ele demore, no caso, para chegar. E quando, no caso, nós tivermos, no caso, né, problemas com o nosso produto, o nosso serviço, que a gente consiga reposicionar, modificar, atualizar a nossa forma, no caso, de produzir ou melhorar nosso produto para fazer com que, no caso, nós tenhamos uma demanda crescente e pelo máximo de tempo possível. Tá certo, turma? Então, e entra, no caso, aquela situação, né? É importante, por exemplo, quando nós falamos quanto ao planejamento estratégico, que você compreenda desde o fundamento que vem a ser o planejamento estratégico, qual o papel, no caso, realmente disso para o teu negócio, que você consiga também realmente entender, no caso, o teu papel como decisor, né, naquele momento. Então, nós temos uma série de informações, de recursos, e o que é que eu preciso, no caso, extrair disso para tomar uma decisão acertada, uma decisão que vai gerar um melhor resultado para a minha empresa, tá certo? E aí, no caso, nós temos o seguinte, né? Entramos num segundo passo, que é a necessidade de conhecer o posicionamento correto, tá certo? Então, assim, para quem eu vou vender? A minha empresa, no caso, ela não é capaz de vender para todo mundo, para qualquer tipo de empresa. Eu não consigo vender, no caso, para uma big tech, no caso, eu não consigo vender para uma empresa que está nos Estados Unidos. Então, qual é o perfil ideal de negócio? Quem é o meu cliente ideal? Qual é o produto certo que eu preciso vender no preço certo, que consiga me dar permissão de venda, que as pessoas desejem o meu produto, mas também, no caso, que eu consiga, no caso, realmente crescer como negócio, tá certo? Então, também, né, para isso nós temos, assim, uma série de pontos
que são necessários, se fazem realmente muito importante que você tenha esse conhecimento, tá certo? Então, esse alinhamento, no caso, né, quanto a planejamento, marketing, vendas, a gestão, no caso, realmente ela está dentro desses aspectos, né? E para isso, no caso, nós utilizaremos, no caso, de uma série de ferramentas. E você vai aprender, no caso, a utilizar. Como uma delas, por exemplo, que é o SWOT, né? Que também é conhecida como FOFA, que é uma ferramenta, no caso, onde é utilizada para você identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que o teu negócio ele enfrenta. E também, no caso, mais importante do que isso, é como vamos utilizar essas informações, tá certo? Através de um cruzamento de informações, para a gente criar soluções para o teu negócio, tá certo? Ainda no caso, né, dentro realmente dessa situação, nós temos um roteiro de ações que são necessárias que você compreenda, que também realmente distingue, né, o que é objetivos, o que são metas, o que são, no caso, indicadores, tá certo? E um acompanhamento para isso. Então, a irmã Luciane, ela falou um ponto muito interessante aqui, que foi a questão realmente de que se eu quero fazer aquele sonho, realizar aquele sonho de viajar para a Disney com a minha família, eu tenho que ter, no caso, uma meta. Mas não é só qualquer meta, né? Não, vou sonhar, quero viajar, quero fazer aquilo. Mas se você não transforma isso numa meta clara e mensurável, isso é apenas um sonho. Então, eu tenho que definir, no caso, com clareza, o que eu quero fazer, qual é o prazo para isso, o que é necessário para chegar, no caso, até isso. E aí a gente define, no caso, as metas, né? Que são os degraus que iremos, no caso, realmente, traçar, né? E caminhar de cada vez para a gente chegar naquele objetivo. E se eu não alcanço esse degrau, houve algum erro, a gente precisa fazer ajustes adequados para a gente chegar, no caso, realmente, àquele caminho. Não é isso? E é interessante, Rafael, pegando aí o gancho, né? Muitas vezes a gente faz uma meta, cria uma meta lá em cima e se frustra porque não alcançou, né? E o ponto-chave é a gente fragmentar. Pequenas metas sejam palpáveis, alcançáveis, né? Que a gente sinta aquele sabor, eu consegui. Eu não... a meta maior seria poupar R$1.000 por mês, mas eu começo com 100 e consigo poupar 100. Eu aumento para 200 e consigo chegar naqueles 200. Porque se eu coloco a meta muito alta e eu não consigo alcançar, eu não consigo atingir, vai vir o desânimo, vai vir a tristeza, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai abandonar. Vai abandonar o sonho. Mas o problema muitas vezes não era o sonho. O problema foi o nosso planejamento. Como a gente colocou isso, né, em prática no dia a dia. É verdade, Carlos. É verdade. Uma ótima colocação, né? E é justamente isso, um dos grandes problemas que existem, né, realmente no momento de um planejamento, né? Realmente definir metas audaciosas demais, né, ou além das nossas condições, sem ter realmente essa disciplina, né? Sem ter esse planejamento, sem saber realmente a nossa realidade, né? E o que realmente como é importante. Então, à vontade. Um ponto interessante é que não adianta você ter o planejamento só na sua cabeça, tá? Como o irmão aqui falou, só que só para deixar isso mais claro, enquanto você não documentar, você só vai ter um sonho. Você tem que documentar aquela meta, tem que documentar o passo a passo para alcançar aquela meta. E lembre-se, uma meta realista. O irmão deixou isso muito claro. Para você não se frustrar e pensar que está cometendo algum erro. Aí o seu erro vai ser somente no planejamento. E como o irmão disse, não basta só o planejar, né? Tem que executar. Então, você também tem que investir na sua gestão, no acompanhamento dessa meta, no acompanhamento, como ele falou, dos KPIs, né, que é a chave, os indicadores chaves, para você saber se realmente está tendo bom andamento ou não com essas metas, né? Exatamente, Hugo, exatamente. E isso é um ponto onde a gente pretende trabalhar nesse material que está sendo produzido, né, e que logo mais estaremos informando como será, né, como vocês podem acompanhar. Tá certo? Então, nessas próximas semanas, vai ser realmente um momento, no caso de alinhamento e execução, né, turma?
Mas um ponto também realmente que é importante é que tudo que a gente vai estar definindo e estar dispondo para vocês também será composto, no caso, realmente, de conteúdo teórico, prático, e um material, no caso, que ele é executado no teu negócio, tá certo? Você vai ter condições de utilizar dessas atividades que estão sendo propostas e disponibilizadas para você aplicar no teu dia a dia e fazer com que isso, no caso, realmente se torne uma rotina para você chegar realmente nos tão sonhados, no caso, objetivos, né? Então, turma, para cada capítulo, no caso, realmente, que vai ser desenvolvido, vai ter uma disponibilidade, no caso, para você, realmente, uma série de atividades, tá certo? Então, vale muito a pena, realmente, você estar acompanhando conosco, tá certo, turma? E, por último, no caso, né, eu abro espaço, no caso, né, para que a gente possa começar a responder alguma pergunta, né? Não sei como é que está meu tempo, no caso, ainda, Hugo. Tá bom ainda? Tá ótimo, tá ótimo. Então, realmente, assim, apresentando aqui, em suma, o que é que a gente vai estar abordando, né? Então, fico aberto a perguntas, fica à vontade. Maravilha. Aproveitando aqui, pessoal, como o irmão Rafael já disse, a gente já está aberto para perguntas. Eita, eu estava olhando para o computador, mas é para a câmera, perdão. Mas a gente já está aberto para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir enviando. Mas enquanto vocês ainda estão digitando, que tem um prazo para vocês digitarem e chegar aqui para a nossa equipe, eu gostaria de tirar uma dúvida, né, que seria como a gente pode dar os primeiros passos nesse planejamento, nessa construção dessas metas. Perfeito, perfeito. Eu acho que foi uma ótima pergunta e é o que muitas pessoas, no caso, realmente acabam sofrendo, né? Então, assim, como nós sabemos, as oportunidades, elas surgem no nosso dia a dia a todo momento, né? Então, no caso, existem, no caso, muitos negócios já em evidência, mas ainda existem muitas oportunidades que faltam, no caso, realmente, a atenção de alguém realmente para ir explorar e desenvolver algo novo. Ou, quem sabe, melhorar aquilo que já existe, tá certo? Então, primeiramente, no caso, eu diria realmente aquele passo que você colocou, é tirar a ideia do papel. Enquanto você está, no caso, com a ideia na sua mente, é só uma ideia, é só um insight, que qualquer pessoa, no caso, em qualquer momento, poderia, na sua frente, ter a mesma ideia, ver a mesma oportunidade e desenvolver isso na sua frente. Então, teve alguma ideia, tem algum insight, anda com um caderninho, ou ali com tablet, ou com tablet, com telefone, vai anotando, no caso, oportunidades. Você está tendo, no caso, ideias, coloca no papel. Colocou no papel, começa, no caso, realmente, a se preparar, a conhecer realmente o mercado, conhece, no caso, realmente, como é o produto. Tenta, no caso, desenhar isso, que é o que a gente chama, no caso, realmente, de um processo de onde a gente sai de uma ideia, ou da ideação, para tornar isso um protótipo, tá certo? Que é você criar algo concreto sobre aquilo, seja no serviço, seja no produto, tá certo? Eu tenho, no caso, um protótipo, no caso, em mãos, eu preciso testar, eu preciso fazer com que alguém realmente explore aquilo, experimente aquilo e me traga um feedback, tá certo? Isso é bom, não é bom, isso tem potencial, não tem. Viu que aquilo resolve o problema no caso de alguém, o que é que você pode fazer? Vamos começar, no caso, realmente, agora, a evoluir, no caso, isso, e tornar isso realmente um negócio real, tá certo? Hugo, Carlos, à vontade. Interessante. Rafael falando na questão de protótipo, mas muitas empresas que já estão em fase de crescimento, qual é a estratégia que elas adotam? Elas colocam lá, ó, colocou o produto no supermercado. O que é que ela faz? É um café. Bota lá uma pessoa para servir aquele café para que a marca dela, o produto dela seja divulgado. Então, ela está investindo, fazendo um pequeno investimento, né? Porque a gente sabe o retorno que isso pode trazer, né? De divulgação, de marketing. A pessoa chega lá, prova, diz, rapaz, ó, o produto é bom, tem um preço bom, me atendeu bem, as pessoas estavam ali, ó, oferecendo uma degustação. Isso serve, eu já vi de vários produtos, né? Não só alimentício, como outras coisas. Como a Rafael disse, vai ter um protótipo lá de alguma coisa, às vezes é algum equipamento, que a pessoa vai ali, ó, rapaz, manuseia aí, né? Utiliza aí. Olha aí esse telefone, olha as funcionalidades. Joga aqui um pouquinho nesse videogame, né? Senta lá, um shopping, em alguma coisa, e como aquilo vende. Por quê?
muitas vezes a pessoa ela olha, acha interessante, mas não conhece. Pelo fato de não conhecer, para onde é que a gente vai? A gente vai para a marca consolidada. Às vezes o produto é bom também, tão bom quanto, às vezes tem um preço mais acessível, mas por a gente não conhecer, a gente não tem a segurança de investir naquilo. Então, por isso a importância, né? Não só inicialmente, mas na fase de crescimento da empresa, você está fazendo, né, essas ações para ter esse feedback das pessoas, né? O quão bom é o produto, o quão usual ele é, né? Então, é uma estratégia sempre interessante. É verdade, Carlos. É verdade. O que eu colocaria assim, só nesse ponto, no caso, eu achei muito, muito pertinente isso que você colocou, é que é muito importante, no caso, a gente conhecer qual é o nível de maturidade que está o negócio, né? Então, assim, por quê? Não é uma receita de bolo. Não existe, no caso, uma fórmula mágica para a gente sair, por exemplo, de uma ideia a se tornar uma empresa bilionária no Vale do Silício, que vale trilhões de dólares, no caso, né? Cada negócio, no caso, ele passa por um prazo de maturação diferente uma das outras, né? E assim, e hoje, no caso, um negócio, ele tem, no caso, um modelo de negócio diferente, tem um posicionamento diferente, tem um produto que ele evolui de uma forma diferente, e a gente precisa, no caso, entender em que nível de maturação está o teu negócio para que você consiga, no caso, realmente ter a prescrição correta, né? Então, você passar pelo processo correto. E para isso, por exemplo, existe, no caso, uma série de empresas e instituições que podem ajudar o negócio a desenvolver. Por exemplo, como o Sebrae, existem incubadoras, existem aceleradoras de negócio, que elas surgem, no caso, para pegar aquele teu negócio e fornecer para ele aquele subsídio que ele tanto precisa naquele momento da maturação. Então, o que a gente usa até como exemplo é aquele exemplo da incubadora da criança, né? Do bebê recém-nascido prematuro. Quando ele nasce, ele não tem condições de sobreviver ali por sua conta própria. Então, a incubadora, ela faz aquele papel de criar um ambiente perfeito para um perfeito desenvolvimento daquele bebê naquele momento, e onde ele vai receber os nutrientes necessários, na quantidade necessária, para que ele consiga, no caso, ali, chegar na sua plenitude e ele consiga, no caso, voltar realmente para o seu desenvolvimento. Entenderam, turma? Então, entra muito nesse escopo. Um comentário aqui sobre aquilo que foi falado pelo irmão Carlos. Independente do tempo de vida que aquela empresa está, né, e de qual passo, vamos dizer assim, na evolução ela se encontra, nós poderíamos pensar assim, uma empresa como SESI, Fiesp, que fica estabelecida na Avenida Paulista, ela abre o seu teatro para que as peças teatrais sejam ali divulgadas, lança ingressos a preços populares e quando passa pela avaliação é que eles vão entender se aquela peça tem alcance nacional ou não, se ela fica ali naquela capital mesmo. Então, assim, pensa-se que apenas as pequenas ou médias empresas precisariam desse marketing, né? Mas aí você olha para uma grande empresa como que é o teatro e eles precisam desse marketing também. Então, assim, hoje não tem essa empresa que diga eu não preciso do marketing. O marketing, ele é para todas e todo o tempo, né? É verdade. Quem não é visto não é lembrado, né, irmã? Exatamente. Então, a empresa ela depende de recurso, né, e tem que vender. Né? A gente tem duas perguntas agora. Uma é bem caprichada. Eu acredito que essa daqui vai mais para a irmã Luciane. Que é o seguinte. Se a empresa está endividada, ou seja, com diferentes empréstimos e pagando juros bancários, qual a estratégia adotar para minimizar esse problema para além da reorganização? Ou seja, se está na dívida, já está ali na situação ruim, como fazer para se reerguer? E aí foi de Eliane Nascimento. Eliane Nascimento está com boas perguntas. Obrigado por participar. Bom,
vai ser necessário fazer uma pesquisa interna dentro da própria empresa para entender qual é a sua capacidade de recuperação. Buscar suprimentos, buscar recursos para alavancar novamente essa empresa será possível, mas vai ser necessário observar alguns pontos, né? Primeiramente, qual é a capacidade de pagamento que essa empresa terá? Será que se ela buscar um recurso em uma instituição financeira e ela tiver essa alavancagem, ela vai ter condições de pagar por esse recurso que ela foi buscar? Depois disso, ela precisa comparar taxas, ela precisa ir para as instituições, fazer levantamento, fazer pesquisa, entender qual é a melhor taxa para que ela consiga caber dentro daquela dívida que ela vai contrair, né? E em terceiro lugar, vale a pena olhar todas as alternativas, não só de buscar crédito fora da empresa, mas quais estratégias você poderia utilizar. Eu me perdoe, irmão, se não estiver dentro daquilo que foi perguntado, quais possibilidades ela pode encontrar para reduzir os gastos dentro daquela empresa. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma empresa, ela passava já por uma dificuldade financeira, e ela tinha um gasto muito alto com o consumo de água. E alguém observou que aquela empresa, ela desperdiçava a água do ar-condicionado, que aquela água não tinha aproveitamento nenhum, e que aquela água poderia ser utilizada para, por exemplo, regar o jardim, porque ela vem com muitos... como que a gente pode falar? Ela vem com muitos compostos químicos, enfim, que são contraídos aí pelo ar, que você retira do ar, e que são verdadeiros materiais ideais para a rega de um jardim. Então, desperdiçava-se muita água porque não se tinha conhecimento que aquela água ela poderia ser reaproveitada. Então, de repente, buscar entender aonde está a lacuna que levou a empresa a esta situação e buscar estratégias para tentar recuperar uma parte, reduzir os custos e alcançar, então, essa recuperação financeira. Muito bom, irmã. Muito bom. Acho que foi uma colocação muito boa da irmã. Eu atuo também na área de consultoria empresarial e, assim, eu gosto muito realmente de adotar essa linha, sabe? E, primeiro, né, a gente estancar a sangria, fazer, no caso, um balanço para a gente identificar, né, realmente qual é a real situação financeira, qual a situação realmente do patrimônio onde a empresa, no caso, realmente acumulou ao longo desse período, e a gente, no caso, realmente começar a ver realmente as fontes de recursos que hoje, no caso, a empresa ela tem, para a gente começar realmente a fazer, no caso, esse balanço, né? Então, existem possibilidades de entrada? Tem. Quais são elas hoje? Nós temos isso. Nós temos possibilidades, no caso, de aumentar o volume de receitas. Em que áreas, que produtos, que serviços podem ser agregados para a gente fazer? Em paralelo a isso, vamos ver o que está acontecendo, quais são todas as saídas do que está realmente realizando, no caso da empresa. Tem ações que, por exemplo, nós estamos utilizando, ou estamos investindo, ou estamos custeando, mas que não seriam tão necessárias e a gente pode enxugar, bacana, mas corte de custo não pode interferir em qualidade. Se você começa, no caso, a pecar em qualidade, a, por exemplo, reduzir o volume de mão de obra, no caso, a quantidade de pessoas, no caso ali, e isso interfere na tua prestação de serviço, você está cometendo realmente um pecado mortal, tá certo? Então, reduzir aquilo que realmente é necessário e que não faria falta, tá certo? Está tendo, no caso, esse desperdício, então começou a ajustar. Está entrando mais recursos, saindo cada vez menos recursos, a gente começa, no caso, a equilibrar, e como a irmã falou muito bem, né? Você não precisa estar usando do seu capital próprio. Existem bancos que são especializados em fomento, que é justamente para isso, para que você utilize com
uma taxa de juros muito pequena que você paga no giro do teu dia a dia, na tua operação, no caso ali por alguns meses, e você mantém o teu patrimônio, no caso pessoal, ali tranquilo. Né? Então, eu recomendaria, no caso, por esse caminho. Eu acho que foi uma ótima colocação, irmã. Carlos. Mas é bem interessante, né? O ponto, né? Tanto o Rafael, você vê como a conversa ela está bem coesa, né? Tanto o Rafael, né, como o Hugo, agora há pouco, eles deram, né, basicamente o mesmo exemplo com palavras diferentes. Tem que fechar a torneira, né? Primeiro, é claro, fazer o diagnóstico, como é que a empresa está, né? A questão operacional da empresa. Ela hoje, tirando as despesas, ela tem condição de se manter? Com as entradas está tendo, né? Eu estou vendendo um serviço. O que eu estou vendendo hoje mantém as minhas despesas? Né? O que é que eu preciso ajustar para diminuir as despesas? O que é que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento? Indo para a questão, né? O ponto que a irmã Luciene falou, eu só acrescentaria a questão de substituição de dívidas. Muitas vezes eu estou devendo, ali no aperto eu comprei no cartão de crédito. Cartão de crédito é um juro altíssimo. Então, eu posso procurar, como a irmã orientou, uma instituição financeira e substituir aquela dívida. Então, eu vou lá no banco, faço lá um empréstimo ou alguma linha de crédito, né, que tenha aí um Banco do Nordeste, de preferência, algum que dê uma carência, para que eu tenha tempo de retomar o fôlego. Então, e eu pego esse financiamento, esse aporte financeiro e pago, principalmente, eu tenho que começar para aquelas dívidas que têm um juro maior, que estão ali onerando ainda mais, né, afundando ainda mais a empresa. Então, para estancar, primeiro eu tenho que ir nesses pontos. Né? Olhar a minha produção, né, a linha ali, toda a operação da empresa, o que é que eu posso cortar de custo e atacar também esse problema, né, que foi o que a irmã perguntou. Né? Se eu estou com uma dívida, né, primeiro isso, corta o gasto, vê onde é que pode melhorar para que entre mais dinheiro, investir mais em um produto, melhorar a divulgação, né? Oferecer um outro produto para alavancar o negócio novamente e ver essa questão das dívidas. O que é que eu posso renegociar, né, com um juro mais barato? Né? O que é que eu posso substituir? Uma despesa de cartão de crédito ou qualquer outra? Isso. Seria bem isso. Maravilha. E um ponto importante que o irmão Carlos falou foi que realmente tem que procurar saber, na verdade todos aqui falaram, né? Tem que procurar saber em quanto tempo, por exemplo, você conseguiria se recuperar, qual a sua realidade financeira. Né? Porque aí muitas vezes a última opção que você pode ter que recorrer é a recuperação. Você entrar realmente com o processo solicitando recuperação para que a justiça defina que você vai ter, vamos dizer assim, um período sem pagar, ou seja, seus credores vão ter que segurar ali um pouco a barra, ter que aguardar um tempo, para que você consiga recuperar ali a sua finança, consiga ter a entrada de novos caixas, e após isso, você consiga ir negociando agora o novo pagamento com os seus credores. Perfeito, perfeito. Eu, só para não delongar muito, eu só ia pegar esse gancho justamente do que Hugo colocou agora, que é a importância, no caso de você renegociar, né? Você negociar, no caso, com os teus credores, né? Então, dependendo, no caso da conversa que você tenha, você consegue, no caso, abatimento, você consegue ter prazo, né? Então, que o teu credor, ele quer realmente apenas que você preste conta, que você dê uma atenção, dê um retorno, no caso, né? Que você apresente a situação e você consiga, no caso ali, numa conversa amigável, né? Melhores termos, no caso, né? Para todo mundo, né? Então, realmente, assim, entra essas recomendações que foram maravilhosas, né? São ótimas soluções aqui para o teu negócio, Eliane. Então, vale a pena, no caso, né? Você analisar direitinho, né? Quem sabe rever aí o vídeo, tá certo? E seguir a linha, né? E seguir, buscar parcerias, né, irmã? Perfeito, perfeito. À vontade. Maravilha, maravilha. E como o tempo está chegando perto do final, vou seguir aqui para outras perguntas, que a gente teve mais perguntas, tá? Teve aqui também de Fátima,
que ela perguntou como fazer para se pensar grande, já que sou um pequeno empreendedor. Rapaz, assim, é uma pergunta bem ampla, né? Assim, e gostei da ambição da Fátima, né? Então, assim, Deus lhe fez capaz de você voar alto, irmã. Então, primeira coisa, realmente acredite no seu negócio, né? Então, mas entra um ponto que é muito importante que o Hugo colocou, é que não adianta você pensar, você tem que arregaçar a manga e materializar, tá certo? Então, assim, como a irmã Luciana, inclusive, falou agora há pouco, existe uma série de parceiros à disposição para te ajudar, seja no caso em trabalhos como consultorias, seja no caso ali realmente instituições que podem te ajudar, no caso realmente a abrir os caminhos, no caso para o teu negócio, para você empreender, ou também no caso, né, a busca de fornecedores, realmente para você, no caso, realmente poder fazer o teu negócio ampliar. Então, aí a gente volta de novo àquilo que conversamos agora há pouco, né? Sobre planejamento estratégico. Então, identifique em qual fase o seu negócio está, tá certo? Comece, no caso, a conhecer cada vez melhor do mercado onde você deseja atuar, tá certo? Então, vá para a rua, testa, entrevista. Então, vê se o teu produto, no caso, tem uma boa aceitação, se as pessoas desejam esse tipo de produto ou serviço. Se não, melhora, lapida, investe no caso nele. Se vê que no caso realmente o produto ou o serviço não tem escala, que é o poder realmente de crescimento, muda. Então, pesquisa, vê novas opções, tá certo? Encontrou o produto ou o serviço certo? Invista. Vá para a rua, tá certo? Você precisa, no caso, botar isso para teste. Então, não existe um produto perfeito, um serviço perfeito. Então, se você ficar nessa, esperando que o produto maravilhoso, com a iluminação do céu, venha os anjos cantando para você abrir o teu negócio, então, minha irmã, isso aí vai ficar no papel para o resto da sua vida. Tá certo? Então, vá para a rua, tira do papel, faz a coisa acontecer, e aí, no caso, realmente, é lapidar, é aprender no dia a dia. Tá certo? Eu só tenho 3 coisas para falar, que o irmão Carlos também quer falar. Mas, primeiro, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Isso é uma frase, se eu não me engano, é Jorge Paul Lehmann que fala muito, mas eu sei mais por conta do meu irmão, que repete muito isso. O outro ponto é que, para você pensar como uma pessoa grande, você tem que ter muito ali a questão do agir como ela. Não é questão de que muita gente pensa, então eu vou ter que comprar um iPhone da última geração, um computador do melhor do tipo, enfim, comprar tudo do bom e do melhor. Não, não é assim. O empresário grande real, né, ele começa pensando o que é que cabe ali no orçamento dele, dentro do planejamento dele, para ele atingir a meta. O que é importante ele fazer para atingir essa meta. Então, para você sonhar grande, você não precisa estar comprando coisas caras de começo, mas você precisa ter um planejamento que realmente vai te levar até esse momento. E o terceiro passo é, como o irmão falou, muitas vezes você está começando agora, você não tem ali não tem dados sobre pessoas que realmente compram de você. Então você pode começar, por exemplo, pesquisando. Vá na rua, arregace a manga, como o irmão disse, faça uma pesquisa, uma folhinha, pergunte às pessoas, tal coisa, você já pensou em comprar? Se hoje aparecesse esse produto com qualidade e que atendesse o seu problema, você compraria? Se sim, você compraria por quanto? Realmente, a melhor estratégia para você ter informações sobre o seu produto é pesquisando com o seu possível cliente ou até com o seu cliente. Muito bom. E, assim, eu destaco as parcerias. Eu assim, ouço falar de muito poucas empresas que cresceram, que alavancaram seu negócio sem fechar parcerias com outras empresas. Ninguém sabe de tudo e a gente não é obrigado a saber. Então, sempre vai ter alguém que desempenha bem uma área de atuação que você precisa e você pode estar fechando parcerias. Tem ali, eu não sou tão bom na administração de empresas, mas aí tem o irmão Rafael que pode fazer um cronograma lá, como eu posso estar alavancando meu negócio.
ter a irmã Luciene aí que pode me ajudar nas finanças, como é que eu posso organizar minhas finanças para que eu possa fazer o investimento que o irmão Hugo falou, né? Às vezes a gente sonha com aquele equipamento grande, mas às vezes para chegar naquele equipamento grande, a gente tem que se organizar, comprar um menorzinho para que nos leve àquela meta maior. É claro, muitas vezes não vai valer a pena, é melhor a gente esperar. Mas, em muitos casos, a gente começa ali pequenininho, eu preciso crescer um pouco para ter pernas para chegar naquela meta maior, né? Então, organização, investimento, fechar parcerias, né? Aí o marketing, eu sou bom em fazer, mas eu não sou bom em divulgar, eu não sou bom em vender. Então, eu preciso fechar uma parceria com o irmão Hugo para que ele venda para mim, ou então ele me dê estratégias para que eu possa divulgar, para que eu possa alavancar. Eu destaco as parcerias, né? São essenciais para todo o negócio, ele tá crescendo. Perfeito. Então veja que riqueza de opções, né? Realmente assim que você tenha à disposição para poder realmente materializar esse sonho, né? E até um ponto que vale a pena destacar, turma, é realmente assim, também, né, dependendo da situação, a necessidade de sócios que tenham habilidades e recursos que sejam complementares aos teus, né? Às vezes o que você precisa realmente é de alguém, no caso, que tenha aquela expertise ou a disponibilidade de um capital, ou tenha, no caso, ali um maquinário, um local, por exemplo, realmente onde a empresa ela precisa se instalar, e você pode, de forma estratégica, unir forças e dividir, no caso, né, os ônus e os bônus em prol, no caso, realmente, de algo que beneficia a todos, né? Então, realmente, mas isso aí realmente é fundamental, né? Apenas para finalizar e dar uma palavra motivacional. Haja de acordo com as suas emoções, se controle, né? Vá de acordo com a sua realidade, tenha constância, não desista. E no futuro bem próximo você vai voltar e vai nos encher de orgulho dizendo que você conseguiu. Amém, amém. E a gente tem mais 8 minutinhos e mais 3 perguntas super interessantes, tá? Cada pergunta eu acredito que vai ser direcionada para uma das pessoas, e aí eu vou realmente buscar para facilitar e a gente não passar do tempo limite, tá bom? Que na verdade eu já estou dando mais 8 minutos para a gente, que a gente já passou. Mas vamos lá. O pastor Alex, ele perguntou, é possível uma pessoa que vende bolo em casa crescer e abrir uma microempresa? Quem quer responder essa? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, você tem um bom produto, então esse é o momento de você se estruturar para você formalizar o seu negócio. Então, não existe, no caso, uma grande empresa que antes não foi uma pequena empresa, né? Então, como já foi dito no caso aqui, né, você precisa parar, fazer um planejamento, no caso, adequado. Se as fontes de informação que você tem disponível não te trazem informação suficiente ou que ajudem você a ter clareza do teu negócio, procure informações realmente com quem, de fato, pode te ajudar. Então, estruturou, no caso, essas informações, você já sabe, no caso, os caminhos que deve seguir, realmente é correr atrás realmente para essa estruturação. Fornecedores, seja no caso banco, como já foi dito, quem será no caso ali realmente tua mão de obra, no caso, você vai precisar de estrutura física, não vai, já tem, então vai precisar de maquinário ou não. Então, veja os recursos que você já tem disponível e o que é que o teu negócio ele precisa de fato realmente para crescer. Mas não vou investir assim à toa. Conheça o teu mercado. Veja realmente quantas pessoas têm potencial para ser teu cliente. Então, você viu que tem um mercado que vale a pena você investir, bacana. Aí sim, vale a pena fazer aquele investimento, captar recurso, aumentar o maquinário, contratar mais pessoas, ampliar, no caso, o teu espaço, para que você dê conta realmente da demanda, que é a quantidade de pessoas que têm potencial realmente para comprar do teu produto.
estruturou, está crescendo, no caso, o dinheiro está entrando. Se você não tiver uma boa equipe de contabilidade, se você não tiver uma gestão financeira, no caso, adequada, se você não tiver uma gestão de pessoas adequada para você estruturar e crescer o teu negócio, você corre o risco, no caso, realmente, de cair. Então, planeja, organiza, estrutura, faz com que isso, no caso, vire uma rotina e vá, no caso, escalando realmente esse teu negócio até chegar realmente no objetivo final, né? Mas aí é uma meta de cada vez, é um passo de cada vez. Primeiro, se produz 5 bolos, aumenta, no caso, para 10, se tiver condições e cliente para comprar. Teve condições de atender 10, trabalha para 50. Tem gente que compra o teu produto, vai escalando, vai aumentando, no caso, a produção. Está entrando recurso. Vai chegar um momento, no caso, onde você sozinha não tem condições de atender tudo isso. Então, é o momento de você começar realmente a fazer essa escala do teu negócio. E aí, como a gente conversou, informação, é constância, né? Parceiros. Então, e aí realmente a coisa ela começa a fluir. Perfeito, perfeito. Antes de seguir para a segunda pergunta, que eu vou querer que o irmão Carlos responda essa segunda, é importante lembrar que a gente vai estar disponibilizando o PDF de tudo aquilo que foi falado aqui, tá? Durante a semana no WhatsApp. Também lembrar que lá no aplicativo da Igreja Zoe tem a agenda da igreja, né? Tem a agenda desse mês por inteiro, já está começando também a disponibilizar a agenda do próximo mês, já está na preparação da agenda do próximo mês, no caso. Então, fiquem cientes e fiquem de olho nisso. E para fortalecer quem está querendo começar de casa, eu comecei de casa, o irmão Carlos está crescendo a papelaria dele de casa, o Facebook e Instagram começaram de casa, então o começar de casa não é algo que vai lhe enfraquecer. E aí, a pergunta para o irmão Carlos. É uma boa estratégia pegar um novo empréstimo com taxas menores para quitar todos os outros e ficar com apenas um a fim de simplificar? Eliane, de novo, perguntando. É interessante. Como eu disse, a questão é você levantar, colocar no papel. Qual é a minha dívida? Quanto é que eu estou pagando, né, de juros em cima dessa dívida? Porque a dívida ela começou, ela não no valor que está, não no valor atual. Ela tem um montante e tem os juros que eu pago. Então, eu preciso analisar, vale a pena eu adquirir um empréstimo para pagar essa dívida? É com um juro menor, né? A questão de descentralizar tudo em um local só é interessante, mas eu preciso analisar, né? Eu preciso ver se realmente é viável, se é vantajoso para mim. Se são várias dívidas, eu creio que seja. A probabilidade de ser é muito grande. E aquela coisa, análise de mercado, vai ali, ó, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, principalmente se é empreendedor, a gente fala sempre muito Banco do Nordeste porque tem muita facilidade, mas também Banco do Brasil, Caixa Econômica, procura, analisa, né, e vê qual é a melhor opção. Mas, na maioria dos casos, é vantajoso sim. Amém, amém. A gente está indo para a última pergunta. Se você está tentando perguntar mais, a gente realmente fez um bloco no chat pelo tempo, tá? Mas a gente vai agora para a última pergunta para que a gente possa encerrar o quanto antes. Quem tiver mais dúvidas, pode estar procurando a gente no grupo do Zoe Empreendedorismo, ou no WhatsApp, ou até procurar os nossos Instagrams, que a gente também vai disponibilizar, tá certo? A última pergunta da minha amada Milena, né? Coisa linda, te amo. Como alinhar crescimento financeiro com responsabilidade espiritual? Irmã, essa é com você. Eu poderia resumir em generosidade, né? Crescer financeiramente e alinhar com a espiritualidade. Tenho aqui um exemplo em Provérbios 2:5 que diz: os planos bem elaborados, eles levam à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A gente pode trazer para a seguinte linha de raciocínio: nós podemos crescer financeiramente e não esquecer de sermos generosos. Estamos alinhando a palavra de Deus
ao nosso crescimento financeiro, então nós estamos no caminho certo. Amém. Desculpa só quebrar o protocolo, viu? Eu acho que ele falou uma frase mais cedo, um pouquinho, que o que é da empresa, o que é teu, mas o que é de Deus, né? E realmente, assim, eu vejo o seguinte, né? Eu tiro como exemplo, assim, um pouco do que eu passei, sabe? Mas passei muito tempo, no caso ali, sem dizimar corretamente, né? Mas no momento em que realmente eu consegui seguir ali fiel, mesmo ali sabendo, poxa, eu podia fazer aquilo com esse dinheiro, poxa, isso ali daria para fazer aquilo, mas no momento em que eu pude realmente assim reconhecer que aquilo é dele e não era meu, e que realmente assim, se eu não honrar realmente ali com o que de fato, no caso, é devido a Deus ali, realmente meu negócio ele ficou estagnado por muito tempo. Mas no momento onde realmente eu pude realmente entender como isso faz a diferença, né, e como é bom, né, e justo a gente fazer isso, Deus abriu realmente assim portas extraordinárias, e eu acho que realmente isso é muito importante, né, para que a gente faça. O que é da empresa, o que é seu, mas o que é de Deus, e a gente não pode realmente falhar com isso. E as primícias, elas são a primeira parte, né? Fala assim 10%, mas a gente tem que entender que a primeira parte é de Deus. Aí as demais partes, aí sim, investimento, e ainda podemos levar a nossa generosidade além, né? Olhar para o nosso irmão, ver qual a necessidade dele e entender que você não vai conseguir suprir todas as necessidades, mas você pode fazer um pouco, o outro irmão pode fazer um outro pouco, e o muito se estará estabelecido. Amém, amém. A gente chegou agora ao final da live. Novamente, se precisarem, vocês podem estar procurando a gente no grupo do Fenezoe. Se você não é aqui da igreja, você pode estar procurando o Instagram da Fenezoe também, ou até o irmão Rafael Arcanjo. O meu, como é o arroba? Arcanjo.1983. Carlos Albuquerque, contador. Contador.carlosalbuquerque. O meu é Hugo CF Roma. O da irmã tá verificando, daqui a pouco eu passo. Não esqueçam de baixar o aplicativo Igreja Bezoe, tá? Para vocês poderem acompanhar a agenda, ficar de olho em tudo. Tem também a questão das leituras, para que você possa fazer o seu devocional, conhecer mais a Jesus, conhecer mais ao Espírito Santo, saber como se desenvolver espiritualmente, ou até botar aí na sua meta anual a de ler a Bíblia em um ano. Mas não só ler por ler, realmente estudar a Bíblia ali dentro de um ano. O da irmã está como? Nós estamos com uma conveniência dentro da barbearia, que fica lá em Barbershop _ Mendonça. Então, foi até o Mendonça, encontrou lá uma conveniência, e nós estamos lá no posto Petrovia, que fica ali na saída para Pedra, bem facinho de encontrar. Temos lá um atendimento excelente e estamos esperando por todos vocês. Maravilha, então tem até um local para você ser atendido, viu? Um cafezinho, uma aguinha com gás, tudo maravilhoso. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse momento tenha edificado a vida de cada um de vocês. Nós vamos disponibilizar novamente o PDF durante essa semana, tá? Para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. E se vocês precisarem reassistir, a live vai ficar gravada. Se vai sumir depois um pouco do ar, mas a gente vai editar e voltar com os trechos mais importantes para que vocês consigam ter aí os pontos para ter um crescimento também, tanto espiritual, quanto profissional, quanto financeiro, e continuar tendo a sua vida edificada e focada em Deus. Sem medo, a gente vai mais longe na fé, né? Deus abençoe a todos.